Olá, bem-vindos à primeira edição do Planetário Café, um espaço de bate-papo especial que o Planetário da Gávea traz para vocês nesse momento de confinamento. Em cada edição, um especialista convidado apresenta um tema da astronomia, respondendo perguntas de astrônomos do planetário. Na bancada de hoje, fazendo as perguntas, temos os astrônomos Jorge Marcelino, Naelton Araújo e Paulo César. A convidada de hoje é a astrônoma Flávia Pedrosa. Flávia é astrônoma da Fundação Planetário da cidade do Rio de Janeiro desde 2006. Graduada em astronomia pela UFRJ, cursou o mestrado em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia na UFRJ, onde atualmente também cursa o doutorado. Sua área de pesquisa é a astronomia nas culturas, investigando as relações céu-terra em diversas culturas de povos originários do Brasil. No planetário, trabalha com educação não formal e difusão da astronomia. Bem-vinda, Flávia. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu gostaria de começar pedindo que você explicasse para a gente, para o pessoal de casa, o que é astronomia nas culturas e também como foi que você se interessou por essa área. Tá certo. Bom, a astronomia nas culturas é uma área de pesquisa bem recente, né? Uma área interdisciplinar que envolve pessoas de várias áreas, então ela envolve astrônomos, envolve arqueólogos, antropólogos, linguistas, historiadores, e é uma área de pesquisa que, se a gente for procurar as origens dela, vai lá para o final do século XIX, início do século XX, né, com os trabalhos de um astrônomo chamado Norman Lockyer. E o Norman Lockyer, ele foi um dos primeiros a estudar o Stonehenge, que é um sítio arqueológico bastante famoso, que fica no Reino Unido. Naquele momento, os pesquisadores estavam interessados em estudar mais a questão dos alinhamentos astronômicos desses sítios arqueológicos. Depois isso foi mudando um pouco, né? E aí, a partir daí, foi chamando a atenção para os sítios arqueológicos. Aí depois adormeceu um pouco essa questão da astroarqueologia, né? No início era chamado como astroarqueologia, até que, na década de 60, foi publicado um livro do Gerald Hawkins chamado Stonehenge Decodificado. Esse livro, então, reacendeu esse interesse pelos estudos, né, de arqueoastronomia ou astroarqueologia, como era chamado naquela época. E aí, então, começaram a se voltar para outros sítios arqueológicos também. Então, o pessoal começou a vir para as Américas, estudar, né, os monumentos maias, incas, o pessoal começou a ir para a Ásia, norte da Europa, enfim, aí começou realmente o boom, né, dos estudos da arqueoastronomia. No meu caso, eu comecei a me interessar por esses estudos ainda na época da graduação. Eu estava pensando o que eu ia fazer de projeto de fim de curso, né? Naquela época chamava projeto de fim de curso, hoje chama TCC, né? E eu sempre gostei muito de história, né? De arqueologia, e eu queria tentar, então, conciliar essas áreas de pesquisa que eu gostava, né? A astronomia com história, com arqueologia, antropologia. E conversando, então, com o Rundstein, lá do Observatório do Valongo, que tinha acabado de voltar do México e estava encantado assim, pela cultura, né, e pelos conhecimentos maias. E aí ele propôs, eu falei, Flávia, por que você não estuda, não faz um estudo sobre calendários maias? Porque aqui no Brasil não tinha ainda ninguém fazendo estudos sobre isso, né? E aí eu falei, nossa, muito bacana, comecei a procurar a respeito. E naquela época, que era década de 90, era super difícil conseguir acesso
né? Hoje tem internet, você encontra tudo na internet, os arquivos hoje estão digitalizados, você tem a Gálica, que é a biblioteca digital francesa, enfim, você tem praticamente todos os arquivos hoje digitalizados, mas naquela época não tinha, então era super difícil conseguir acesso a livros, a artigos científicos. E aí eu comecei a escrever, né, para alguns autores e escrevi para o Anthony Avery, que é um grande maionista, que tem um livro que é super importante, que é o Skywatchers in Ancient Mexico. E aí ele me mandou um livro, foi muito bacana. Inclusive eu tenho o livro e é autografado por ele, né? Isso aqui é uma raridade. E aí ele me mandou, né, uma versão em espanhol do livro, que foi onde eu me baseei, né, para fazer o meu projeto de fim de curso. Então, a minha primeira paixão, na verdade, foi, né, com os maias, né, sobre calendários maias. E aí, a partir daí, eu queria fazer uma pós-graduação, mas já voltada para o Brasil, né, para os povos originários aqui do Brasil. Então, eu entrei no curso de História das Ciências, na época era um curso vinculado à COP, à engenharia da COP. E aí, eu conversando com o professor Ildeu, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos juntar, né, esses relatos históricos de missionários, né? A gente tem muito relato histórico, crônicas de missionários, de viajantes que estiveram no Brasil, estiveram em contato com os índios. Vamos ver qual é a percepção deles sobre essas questões de conhecimentos astronômicos. E aí eu comecei, então, a fazer essa pesquisa. Também tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos de campo. Então, foi assim que eu ingressei nessa área. Parece que o Naelton tem alguma perguntinha para fazer também. É isso, Naelton? Isso, Oi, Flávia. Você pode traçar para a gente um pequeno histórico dessa área no mundo? Como é que isso está? Como é que evoluiu? Você chegou a adiantar um pouquinho isso, como começou, mas como é que isso está hoje em dia, em termos da própria área do histórico? Como é que ela evoluiu? Sim. Então, nos últimos anos, né, a partir da década de 80, começaram a ter os grandes congressos da área, que são os chamados Oxford Conferences on Archaeoastronomy. Então, esses congressos eles reúnem pesquisadores do mundo inteiro que vão lá apresentar seus trabalhos. É um momento de troca muito importante, assim, e é um momento também de troca de metodologias, porque como é uma área de pesquisa que é bem recente, né? A partir da década de 80 que se começa a se discutir essa questão metodológica da área, é um momento que a gente tem, então, para trocar experiências, ver o que dá certo, o que não dá certo em campo. E então eu acho que a partir daí essa área realmente floresce, né? A partir da década de 80. E esses congressos eles têm os anais, né? Onde são publicados os trabalhos que são apresentados. É muito interessante para quem tem interesse na área olhar esses anais dos congressos. Aqui no Brasil, os primeiros trabalhos são da década de 90. Os primeiros trabalhos com os quais eu tive contato aqui no Brasil, nessa área da astronomia nas culturas, foram do professor Márcio Campos, que na época ele era do Instituto de Física da Unicamp. Então, foi aí que eu entendi, né, como é que era, o que era astronomia, arqueoastronomia, etnoastronomia. Então, tem vários termos que são utilizados, é bom até eu esclarecer um pouco essa questão dos termos. Hoje em dia, se usa mais a questão astronomia nas culturas, é o termo astronomia nas culturas, que na verdade engloba dois termos que são utilizados na área, que é a arqueoastronomia e a etnoastronomia. A arqueoastronomia está mais voltada para o estudo de sítios arqueológicos, de culturas que por vezes nem existem mais. A etnoastronomia está voltada para o estudo, né, dos povos que existem.
né? Povos originários aqui do Brasil, aborígenes, australianos. Então, a astronomia nas culturas é como né, esses povos, os diferentes povos, percebem esses objetos celestes, apreendem esses movimentos celestes e como eles utilizam isso em suas práticas cotidianas. Tá? Então, hoje em dia, você escuta esses 3 termos, astronomia nas culturas, arcoastronomia e etnoastronomia, sendo que hoje o mais utilizado é a astronomia nas culturas ou a astronomia cultural. E tem um marco importante aqui para a América Latina, né, que é a criação da Sociedade Interamericana de Astronomia nas Culturas. Então, todos os anos, a SIAC promove um encontro, né, uma reunião, e aí com o pessoal daqui, né, das Américas, esse encontro é mais voltado para o pessoal das Américas, e é muito bacana porque quando a gente estava discutindo essa criação, uma das coisas que eu levantei foi que era preciso ter uma escola, porque os novatos que estavam entrando, né, por exemplo, quem era da área de arqueologia não sabia nada da parte de astronomia. Quem era da área de astronomia, né, tinha dificuldade na parte da antropologia, da arqueologia. Então, eu sentia muito essa necessidade, a minha formação original é na área de astronomia, né, eu sentia muito essa necessidade de ter, então, uma escola em que você pudesse, né, aprender sobre as outras áreas que não eram da sua formação original. E foi muito bacana porque isso tem acontecido já há alguns anos, essa escola, né? Então, o pessoal mais novo geralmente tem o encontro, né, que é com a apresentação do trabalho, do pessoal que já está na área, e tem a escola, que é para o pessoal mais novo. A escola é dividida agora também em 2 partes, né? Também tem uma parte que trata de metodologia, aí com professores mais experientes, assim, é muito bacana para quem está começando também participar. Cada ano é num país diferente aqui da América do Sul. Legal. Parece que o Nelton tem ainda uma outra perguntinha. De certa maneira, você já adiantou um pouco a questão sobre como está a área no Brasil, mas eu tenho uma outra questão que é bom esclarecer as pessoas que estão assistindo, de repente uma pessoa que ainda está pensando em fazer graduação, né? Como é que ela vai entrar nessa área? Ela pode começar pela astronomia, ela pode começar com arqueologia, ou seja, não tem uma graduação em etnoarqueoastronomia. É isso. Não. Só para orientar quem gostou da ideia, como é que eu vou prosseguir? Que é uma área de interface, né, entre a área humana e exatas. Exato. Uma área de interface. Não existe um curso de especialização em arcoastronomia ou etnoastronomia. O que eu aconselharia para quem tem interesse em começar nessa área seria fazer um curso de graduação ou em astronomia, ou em antropologia, ou em arqueologia, e a partir daí ir estudando um pouco as outras áreas, puxando matérias, né, dessas outras áreas, né, para que você tenha uma formação, né, mais eclética, e frequentar as reuniões do SIAC, as escolas do SIAC, que eu acho que são fundamentais para ter contato com quem já está pesquisando, já está em campo há mais tempo, porque eu acho que isso vai também ajudar muito. E ler os artigos que têm sido publicados, né, nos anais das reuniões do SIAC, nos anais das Oxford Conferences, isso também é muito importante. Olá. Bom, tudo bom, Flávia? Eu fico muito contente de estar conversando com você, sabe que eu admiro muito o seu trabalho. E eu queria saber um pouquinho, que eu ouvi você falar sobre trabalho de campo. Então, eu gostaria que você desse uma ideia para quem está ouvindo o programa, né? Como é que funciona esse trabalho de campo? Como é que é esse trabalho junto às comunidades indígenas aqui do Brasil? Tá? E se você pode citar alguma coisa que você achou assim incrível, é muito interessante que você encontrou aqui no Brasil sobre a astronomia nas culturas, né? Sim. O trabalho de campo é a parte realmente mais encantadora
desse trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer trabalhos de campo com os Guarani de Paraty-Mirim e com os Cuicuro do Alto Xingu. Na época que eu estava fazendo mestrado, eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas à aldeia de Paraty-Mirim, aldeia Guarani, junto com o professor Luiz Borges, que trabalha no MAST, Museu de Astronomia. E Só uma coisinha, Flávia, para não interromper. Você tem alguma imagem, alguma coisa que você possa mostrar para a gente? Tenho. Essas duas aldeias que você mencionou ficam localizadas onde no Brasil? Sim. Bom, a aldeia de Paraty-Mirim, ela fica aqui no estado do Rio de Janeiro, né? No município de Paraty. E a aldeia Cuicuro, que eu visitei, fica no Alto Xingu, né? Perto de uma cidade chamada Canarana. Tá? Eu vou mostrar para vocês algumas fotos, algumas imagens que eu coloquei aqui, né? Bom, o começo de tudo, como eu falei, foram os maias, né? Então, aqui tem uma página do Códice de Madrid com um sacerdote astrônomo maia, né? Com seus olhinhos aqui, né? Para o céu. Então, foi minha primeira paixão. O Norman Lockyer, que eu tinha até colocado as fotos aqui, tinha esquecido de mostrar, né? O Norman Lockyer com o Stonehenge, né? Que foi um dos sítios que ele estudou, dos primeiros sítios que ele estudou. Stonehenge é esse monumento aqui, que é muito famoso, vocês já devem ter visto fotos dele, né? E vou passar um pouquinho aqui. Bom, aqui no Brasil a gente tem uma diversidade de etnias enorme, né? A gente tem aqui mais de 270 línguas faladas, né? 300 grupos diferentes, né? Então, esse mapa aqui mostra um pouco dessa distribuição, né, dos diferentes grupos, de vários troncos linguísticos, né? Os amarelinhos aqui, a Tupi-Guarani, os verdinhos aqui mais para o centro, Macro-Gé, mas tem muitos outros, né? Então, a gente tem uma diversidade enorme aqui de povos originários no Brasil, que a gente ainda conhece muito pouco em termos de etnoastronomia, né? Tem algumas pesquisas já feitas aqui no Brasil, a gente tem aí uma meia dúzia de pesquisadores que estão fazendo pesquisas, né? Então, tem a Priscila Folhaber, do MAST, que trabalha com os ticuna, tem o Valmir Cardoso, que trabalhou com os tucano, do Rio Negro, temos o Márcio Campos, como eu já citei, temos o professor Germano Afonso, que trabalha com os Guarani. Então, a gente tem aqui já alguns profissionais trabalhando com algumas etnias, mas a gente ainda conhece muito pouco, né, diante da diversidade cultural e epistemológica que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente tem, inclusive, ainda povos isolados, né, que a gente nem teve contato ainda. Então, é muito impressionante isso, né? A gente conhece pouco e, por conhecer pouco, a gente valoriza pouco também. Bom, os primeiros relatos históricos brasileiros já mencionam essas questões da astronomia indígena. Então, esse é um dos relatos mais antigos, de 1614, de um missionário capuchinho, que é o Claude d'Abreville, que escreveu esse tratado aqui, a história da missão dos padres capuchinhos na Ilha do Maranhão. Ele teve com os Tupinambá do Maranhão, e ele tem um capítulo inteiro dedicado à astronomia tupinambá, que é muito interessante. Lá em Paraty-Mirim, foi interessante, quando a gente chegou na aldeia, esse aqui foi em 2004 isso, né? Nós entramos na escola, tem uma escola na aldeia, e estavam pintadas na parede da escola algumas das constelações deles, né? As crianças pintaram algumas das constelações que são
muito importante para eles, né? Então, tem a EMA, né, que eles chamam de Guiranindu, tem o Cruzeiro do Sul, que eles chamam de Curuchu, as Pleiades, né, que são um aglomerado de estrelas, que a gente chama de Pleiades, e eles chamam de Eichu. E o Tapirapé, que é interessante, porque o Tapirapé é o que a gente chama de Via Láctea, que é uma mancha esbranquiçada, prateada, que corta o céu de um lado ao outro. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não consegue ver por conta da poluição luminosa, que é muito forte. Mas eles, lá em Paraty-Mirim, né, ainda não tem tanta poluição luminosa quanto aqui, então dá para enxergar bem essa Via Láctea, né? E o Tapirapé é esse caminho, né, que chamam de caminho da anta, Tapirapé. Então, aqui eu tenho uma foto só para mostrar para vocês, porque como para o pessoal da cidade raramente consegue ver, né, esse caminho esbranquiçado que corta o céu. Então, essa faixa aqui. E uma coisa que é muito impressionante, que eu acho, é que as constelações indígenas têm uma natureza diferente das constelações, né, que a gente conhece, que está acostumado, que são as constelações oficiais que a gente aprende na faculdade, que são essas constelações de ligar estrelas, né? Então, as constelações indígenas, elas usam essas nuances da Via Láctea, essas manchas, né, claras e escuras da Via Láctea. Então, só para mostrar para vocês uma das constelações mais importantes, que é a EMA, aqui está o Cruzeiro do Sul, né, essas 4 estrelinhas aqui, a Intrometida. Aqui pertinho do Cruzeiro tem uma mancha escura, que a gente chama de saco de carvão, é uma nebulosa escura, que está a cabecinha da EMA. E aí o pescoço da EMA vai descendo por aqui para uma área mais escura e vai formando também o corpo da EMA aqui seguindo essas nuvens da Via Láctea. O pescocinho da EMA passa por 2 estrelinhas aqui, são alfa e beta da constelação do Centauro, nossa constelação do Centauro, né? O Abbeville cita essa constelação no livro dele, lá de 1614. E essas 2 estrelinhas aqui são os ovinhos de pássaro que a EMA engoliu, né? Então, é uma outra forma de se enxergar o céu, né? Que não é a que a gente está habituado. Inclusive, eu levei bastante tempo para conseguir enxergar a EMA, porque como eu tenho essa formação em astronomia acadêmica, eu sempre estava procurando as estrelas, né? Então, eu levei um tempo até mudar, né, a minha cabeça, a minha relação com o céu, né, para enxergar essas constelações que não são formadas de estrelas, né, que são formadas pelas nuvens da Via Láctea. Então, isso é uma diferença, né, bem contrastante, né, com a nossa astronomia acadêmica. Flávia, está me ouvindo? Sim. Não, eu achei interessante, você mostrou agora a EMA, e tem também que alguns povos, os aborígenes lá da Austrália, também têm uma constelação como essa, né? Eu me lembro de a gente ter conversado sobre isso algumas vezes, e eu achei muito legal essa... Mesmo estar geograficamente muito afastado, eles têm a mesma visão. Tem alguma relação? Alguém tem algum entendimento sobre isso? Pois é, eu até acho que eu coloquei aqui uma foto da EMA australiana. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui é as Pleiades, né, que eu tinha falado, aquele aglomerado, né? Em Tupinambá, o Abbeville chama de Seixu, Guarani, Eichu. E a EMA, então, essa aqui é um desenho que está no Stellarium, né? Que eu acho que é baseado no desenho que o professor Germano fez. E aqui está o relato do Abbeville, né? Da avestruz. O Abbeville chama de avestruz branca, né? A gente sabe que aqui no Brasil não tem avestruz, né? A gente tem EMA, mas como ele não conhecia, ele conhecia essa ave que é parecida e chamou de avestruz, né? E a gente, deixa eu ver, eu tenho aqui, ó. Em 2004, eu tive a oportunidade de ir a um congresso
que foi o Oxford Conference, que foi no Arizona. E eu apresentei meu trabalho, falei da EMA, né, dos Guarani, e logo depois de mim veio um pesquisador australiano, John Morrison, que falou assim, bom, vocês viram a EMA, né, Guarani, agora vocês vão ver a EMA Burong. E ele, então, apresentou esse desenho, né, da EMA, também ó, a cabecinha dela aqui próxima ao Cruzeiro do Sul, né? Os Burong são um povo aborígene australiano. Também tem essa constelação, né, da EMA gigante. Essa constelação aqui na América do Sul ela é muito difundida, então você encontra ela em várias etnias, né? Entre os Bororo, que são de outro tronco linguístico, Tembé, Tenetiara, Carajá. Então, e ainda aparece em outro continente, né? Então, é uma coisa realmente que, quando ele apresentou esse trabalho lá, meu queixo caiu. Eu nunca tinha imaginado que havia a constelação da EMA, né, em outro continente. Isso para mim foi muito impressionante. Bom, a explicação disso aí já é mais complexa, né? Ninguém sabe explicar, na verdade, né? Pode ser uma questão da mente humana, enfim, pode ser uma questão de uma constelação muito, muito antiga, uma proto-constelação, porque, por exemplo, eu já li um artigo que falava da constelação da Ursa, né, que tem no norte da Europa e tem aqui na América do Norte também, que pode ser uma proto-constelação, enfim. Mas, assim, é especulação, a gente não tem como dizer, né, afirmar. Quem sabe aí os linguistas também podem dar uma ajuda nessa questão, mas é muito impressionante. Acho que eu tenho coloquei outra foto aqui, que também mostra, essa foto acho que é do Ray Norris, que mostra um sítio arqueológico, né, que tem aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver a EMA, aqui numa pedra, né? E aqui a Via Láctea, essa foto é espetacular, né? Com a EMA celeste, né? Aqui a cabecinha da EMA, o corpinho, e seguindo as nuvens da Via Láctea, né? Tem algumas variações, por exemplo, que eu entendi, porque assim, alguns pesquisadores dizem que tem um contorno de estrela, mas assim, na minha experiência, é uma constelação da Via Láctea, tá? Não tem esse, pelo que eu andei conversando, assim, né, nas aldeias, é uma constelação de Via Láctea mesmo, né? Que é uma constelação muito bonita, muito grande, pega uma grande área do céu. Bom, Flávia, eu achei muito interessante essa tua apresentação e eu acho que muitas pessoas, não sei muitas, mas talvez algumas, devem ter se surpreendido com a informação de você ter feito pesquisa de campo aqui no Rio de Janeiro. Não sei, eu acho que as pessoas dos grandes centros urbanos tendem a imaginar que a gente faz pesquisa de campo lá na Amazônia, para desses lugares que a gente espera, né? Onde você possa fazer pesquisa de campo, além desse que você mencionou aqui no Rio de Janeiro, alguma outra localidade fora desses lugares que a gente esperaria encontrar informação sobre esse assunto? Pois é, Paulo, tem muitas aldeias que estão próximas às cidades, né? Então, essa aldeia de Paraty-Mirim é uma aldeia que está próxima a uma cidade turística, né? A cidade de Paraty. Isso, né, tem os problemas, acarreta os problemas também, né? Porque fica na beira de uma estrada, as pessoas param na estrada e ficam curiosas, querem entrar na aldeia, causa alguns transtornos também, né, a aldeia, né? A minha experiência no Xingu, por exemplo, foi bem diferente da experiência que eu tive na aldeia aqui de Paraty-Mirim. A aldeia de Paraty-Mirim, eu não dormi na aldeia, não comi junto com eles. Lá no Xingu, não. A gente ficou realmente, né? Passamos 10 dias na aldeia, dormindo, né, nas casas deles e comendo peixe e biju junto com eles. Então, foi uma experiência muito mais imersiva,
para mim, né? E é muito interessante, porque foi uma das coisas mais bonitas que eu já passei na minha vida. Foi uma noite que a gente estava sentado, eu tive o privilégio de conversar com o cacique da aldeia, um dos caciques, o Jacalo, e às 4 horas da manhã ele me mostrou o céu e me contou as histórias sobre o céu, né, do povo Cuicuro, que foi muito emocionante para mim estar ali, né, observando às 4 horas da manhã, né, as estrelas, as constelações, ouvindo ele contar essas histórias do povo Cuicuro, né, do surgimento do povo Cuicuro. E aí a gente vê a força da tradição oral, né, porque a tradição oral, eu acho que ela é muito subestimada, né? E a força da tradição oral é uma coisa muito impressionante, assim, é emocionante, sabe? Então, para mim, foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida, foi estar ali naquele dia, naquele momento, aprendendo com eles. E eu acho que se mais pessoas tivessem essa oportunidade, teriam outra visão dos povos indígenas brasileiros, que tem muito conhecimento, não só de etnoastronomia, mas de etnobotânica, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa trabalhar mais como educadores também, né, que somos, né? Essa questão de trazer esses conhecimentos tradicionais aqui do Brasil, né? Eu sempre procuro fazer isso quando eu estou nas escolas, quando eu estou com os alunos lá no planetário. A gente precisa valorizar, né, mais esses conhecimentos. Bom, Naelton, parece que você quer fazer uma perguntinha novamente, não é isso, Naelton? Quero sim. Quando a gente fala de arqueoastronomia, geralmente a gente lembra de Stonehenge e tal, desses lugares que chamaram a atenção. Inclusive, você mostrou uma imagem de Stonehenge, aquelas pedras alinhadas e tal. No Brasil, tem alguma coisa assim, um sítio arqueológico marcante que a gente possa usar? Claro, não é um Stonehenge, mas uma coisa que marque assim, a etnoastronomia, a arqueoastronomia brasileira? Algum sítio interessante? Sim, pois é. Essa questão do Stonehenge, esse sítio é tão marcante, né, que depois apareceram alguns termos, né? O Stonehenge africano, Stonehenge brasileiro. Há alguns anos atrás até saíram algumas matérias no jornal falando de um sítio que tem no Amapá, uma região, uma cidade chamada Calçoene, no norte do Brasil, né, que saiu na imprensa como o Stonehenge brasileiro, né? Porque é um sítio que tem algumas pedras, né, que estão possivelmente orientadas, mas assim, não sei se foi feito algum estudo realmente em termos de arcoastronomia, né, para medição desses possíveis alinhamentos astronômicos. Isso realmente eu não tenho notícia de que tenha sido feito algum estudo realmente sistemático ali naquele sítio, né? Quando a gente fala de alinhamentos, acho que é bom até frisar, né? Tem muitos sítios que têm alinhamentos, né, com o Sol, né, com o que a gente chama em astronomia de solstícios. O que são esses solstícios? O Sol, quando está na escola, a gente sempre ouve, né, os professores falarem que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Mas isso não acontece sempre, né? Nascer exatamente no leste e se pôr exatamente no oeste acontece em dias muito específicos do ano. São 2 dias por ano que são chamados equinócios. Nos outros dias, o Sol vai nascer um pouquinho à direita ou à esquerda desse ponto, né? Vai depender da época do ano. Então, assim, no dia, por exemplo, no dia 21 de março, né? O Sol no equinócio, né? Que às vezes cai dia 20, às vezes cai no dia 21 de março, o Sol vai nascer exatamente ali no ponto leste, e aí
No dia seguinte, vai nascer um pouquinho mais afastado do ponto leste, vai se afastando, 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 até chegar num ponto de máximo afastamento do ponto cardial leste, que a gente chama de solstício. Aí ele vai começar a nascer de novo cada vez mais, né, próximo a esse ponto leste. Esses solstícios, esses 2 pontos de extremo, né, do Sol, ele é usado por muitas culturas para marcar um calendário anual, né, um calendário que corresponde às estações do ano, também importante para a agricultura, né? Então, o Sol vai fazer esse movimento, né, no horizonte, para lá e para cá, né, respeitando esses 2 pontos de máximo afastamento. Muitas culturas perceberam isso, né? Então, por exemplo, os incas, eles tinham pilares que ficavam no alto de uma cadeia montanhosa no horizonte, em Cusco, né, marcando esses momentos importantes, né? E aí eles falavam que quando o Sol estava se aproximando desses momentos do solstício, para eles o Sol era um viajante. Era como se o Sol sentasse na sua cadeira para descansar, né? Porque nos dias dos solstícios, esse deslocamento, nos dias próximos ao solstício, esse deslocamento é muito pequenininho. Então, é como se o céu ficasse alguns dias parado ali. Então, eles diziam que o Sol sentou ali para descansar o viajante, né? Para depois continuar novamente a sua trajetória. Então, esse é um dos fenômenos que são muito observados, né, em termos de etnoastronomia, e muitos monumentos também. E tem monumentos que também levam em conta outros astros, né? A Lua, Vênus, mas esse é muito importante. Então, quando a gente fala de alinhamentos, a gente está falando assim, principalmente sobre esses, né, do Sol. Aqui no Brasil, a gente tem uma toca, né, uma caverna, a Toca do Cosmos, que fica em Central, na Bahia, na região de Xique-Xique. Essa caverna foi visitada por alguns astrônomos, né? O professor Márcio Campos esteve lá, o Rundstein esteve lá, do Valongo. Acho que o professor Mourão chegou aí lá também. Eu vou compartilhar aqui com vocês, só para mostrar essa toca, uma foto dessa toca, para vocês verem que é muito bonita. Então, aqui no finalzinho dessa laje, né, tem esse sol pintado. Deixa eu colocar aqui a tela cheia. Tem esse solzinho aqui com esse lagarto, né, que é também um símbolo ligado ao sol. E no solstício de junho, os astrônomos que estiveram lá, que esse sítio ele foi estudado pela professora Maria Beltrão, do Museu Nacional, que é uma arqueóloga, e ela convidou os astrônomos para irem lá. E eles perceberam que o Sol ficava aqui, né, nessa posição aqui desse solzinho pintado, no solstício de junho. E como essa caverna ela tem outros motivos astronômicos, então realmente é possivelmente um lugar que era utilizado, né, para observação dos astros aqui no Brasil. Então esse é talvez o nosso lugar mais importante até agora, pelo menos, né, que foi descoberto aqui no Brasil, que tem relação com astronomia. Legal, Flávia. Você estava falando dessa questão desses alinhamentos. Isso me fez lembrar, né, de que existe um local famoso no México, inclusive, onde tem uma construção que, numa determinada época do ano, projeta uma sombra, parece que a sombra de uma serpente no dia do equinócio, né? Dá para ver que isso é uma característica, né? Aparentemente parece ser uma característica dos povos das Américas usar esse tipo, né, de técnica, né, para medir a passagem do tempo. E aparentemente parece que as cidades mostravam uma certa orientação, né, uma certa harmonia com o cosmos. Você verificou esse tipo de fenomenologia também
nos teus estudos aqui no Brasil? É importante, acho, ressaltar, Paulo, que para os povos antigos, né, e para os povos atuais também, né, os povos originários, essa relação com o céu é algo muito forte, né? Então, por exemplo, na Mesoamérica, nessa região, né, onde hoje é o México, Honduras, Guatemala, que tinha várias culturas que habitavam ali, como os maias, eles tinham uma reverência pelo céu muito grande, né? Tanto que os sacerdotes astrônomos, eles eram figuras assim muito importantes dentro da sociedade, né? E eles tratavam tanto da questão da observação astronômica, realmente, como a questão da religião, né? Então, no início, né, da astronomia, isso tudo estava muito ligado, né? A questão religiosa com a questão astronômica, com a questão dos calendários. Os calendários refletem muito isso, né? Os calendários também são utilizados para marcar as datas de festas religiosas, muito importante também. Então, lá na Mesoamérica, a gente tem inúmeros sítios que têm orientações. Você acabou de falar, né, essa questão, né, de que esses povos originais das Américas, né, eles têm toda uma cultura que, de uma certa maneira, foi calada, né, silenciada. Você sabe que eu, nos últimos tempos, tenho me dedicado à astronomia desenvolvida no mundo islâmico, né? E certamente aconteceu algo similar, né? Quando a cultura grega chegou até a Península Arábica, né? Ou seja, pré-Islã, pré-surgimento, né, do islamismo, né? Existia uma cultura local, né, que se desenvolveu com seus próprios, com suas práticas próprias, e inclusive constelações próprias, né, daqueles povos, né? E eu me recordo agora de um livro do século X, na verdade um manuscrito do século X, escrito pelo Al-Sufi, onde ele apresenta constelações, né, e ensina como identificá-las, enfim. E ele, naturalmente, nessa época, como já tinha uma forte influência da cultura grega, ele apresentou as constelações clássicas, tradicionais gregas, né? As 88 constelações. Mas ele fez também uma pesquisa onde ele retratava as constelações dos povos que habitavam, né, antes da chegada dos gregos. Uhum. Por que eu estou falando isso tudo? No teu estudo ou nessas conversas que você tem tido com esses especialistas em astronomia cultural mundo afora, você tem percebido algum esforço no sentido de entender também os povos daquela região? Sem dúvida, acho que isso é um movimento de todos os pesquisadores de tentar fazer esse resgate desses conhecimentos locais, né? Inclusive, teve um dos congressos que eu fui, por exemplo, que eu notei, foi em 2007, né, que eu notei, por exemplo, um grande esforço dos planetários desses lugares em mostrar sessões de planetário com esses conhecimentos locais que estavam sendo pesquisados, né? Então, com certeza, essa questão da astronomia islâmica, né, árabe, ela também está indo por esse caminho, né? Então, eu tive contato com um pesquisador que era holandês, se eu não me engano, mas que trabalhava há muitos anos com babilônios, por exemplo, que ele estava fazendo esse resgate também, né? Então, tem já bastante material sobre isso para você dar uma olhada, dar uma pesquisada. Eu gostei da dica. Inclusive, eu me recordo, né, todo mundo deve conhecer, já deve ter ouvido falar da constelação de Órion, que na mitologia é o grande caçador, né? E aparentemente, antes da chegada da cultura grega lá na Península Arábica, aquela região, as três Marias em particular, elas estavam associadas não a um caçador, mas a uma caçadora. Isso é uma curiosidade que realmente pouca gente sabe e eu não sabia, né?
Bom, chegamos ao final da primeira edição do Planetário Café. Gostaria de agradecer a participação da Flávia Pedrosa e avisar que o Planetário da Gávea está bem ativo nas redes sociais. Fiquem atentos ao Facebook e à homepage do Planetário. Por fim, queria anunciar também o tema da próxima edição do Planetário Café: Astronomia Islâmica Medieval. Até a próxima e fique em casa. Obrigada, tchau, tchau.